Pode iniciar ali. Então, nós vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, o versículo de número 12. Amém? Fala assim o versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ponto de vírgula, uma pausa. Amém? Mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Então nós vimos na semana passada e também nas outras semanas que, começando com o exemplo de Jesus, né, e agora também no exemplo do próprio Paulo, e que nós vimos isso a humildade, amém? Humildade, eles falam, né? Humildade não é se achar menos ou pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Ele sabia a capacidade que Deus deu para ele, ele sabia a grandiosidade do ministério. Como apóstolo, ele tinha um ministério especial, né, irmãos, que ninguém terá, foi para ele esse ministério. Mas ele fala, pessoal, sabe assim, ó, eu não julgo que eu já tenha alcançado a perfeição, sabe? Eu não julgo assim que eu não possa me perder um dia ou que eu já tenha alcançado tudo isso. Mas eu estou prosseguindo, né? Eu estou avançando para aquilo que Jesus me chamou. Amém? Então nós vemos que isso deve marcar o nosso coração. Ao mesmo tempo que nós temos que dar graças a Deus pelas coisas boas que Ele fez na nossa vida, né? Mas nós também temos que saber que a obra, o quê? Conforme nós vimos lá em Filipenses 1:6, né? Que aquele que começou a obra, ele é poderoso para completar. Até ontem eu conversava com a minha esposa, né? Sobre o assunto ali. Claro, vou cuidar para não... Mas eu falava assim, a gente tem que cuidarmos para não se exaltar. Tipo assim... porque eu sou de oração, porque eu sou inspirado, porque eu conheço a Bíblia, porque eu faço desse jeito, eu faço assim assado, sabe? Dá uma sensação, parece que a pessoa é assim. Até ela pode dizer, não, eu sou de oração, eu sou da Bíblia, me esforço, né? Mas eu sempre tenho que terminar dizendo assim, ó, e Jesus também pode fazer isso na sua vida se você abrir o quê? O coração, amém? Sempre deixar para a pessoa que não é agente de si mesmo, mas a capacidade vem de Deus. Quem busca tem, quem não busca não tem, né? Até aquilo que acha que tem vai perder. Mas nunca vamos nos vangloriar, tipo assim, olhem para mim como eu sou bom. Não, Jesus é bom, amém? E se tem coisa boa na minha vida, se tem virtudes, qualidades, que tem que ter, né? Mas isso é graças a Deus. Como ele falava, né? Eu não acho que eu cheguei à perfeição. Olha, gente, eu não acho que eu já cheguei a esse nível, não. Mas eu estou prosseguindo. Eu estou indo para o alvo. Eu estou indo para aquilo que Jesus me trouxe, né? Para aquilo que ele me chamou. Amém? Então, quer dizer, resta o que para nós? Né? Como eu falava semana passada, não tem um Jesus que não é humilde. Então não tem cristão que não tem o quê? Humildade. Não existe, na verdade? Então, esse homem de Deus, nós podíamos falar do próprio Pedro depois, todos os grandes homens de Deus, né, eles sempre tiveram essa marca de se humilhar para Deus, né? E aqui Paulo não é diferente. Então nós também não. Aí o versículo 13, que é tão famoso, né? O 13 e o 14 nós vamos ler, falar assim, ó, irmãos, então isso aqui eles não se referem ao mundo, né? Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Se você depois vai pegar em casa, vamos lá, Coríntios capítulo 9, ele fala de novo sobre esse assunto. Se você pegar Hebreus, né? A gente não sabe quem escreveu Hebreus, né? Foi Paulo. Nunca bata o martelo que nenhum maior teólogo não sabe. Não é o coitadinho, pobrezinho, Joãozinho, Moisésinho que vai saber. Então, a gente não sabe, mas lá em Hebreus 12 também fala, né? Que nós temos que andar na carreira que foi o quê? Proposta. Amém? Então, literalmente, irmãos, a vida cristã, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Mas isso não é da cabeça, né?
De algum teólogo, de algum coach, de algum... Não, isso é a forma que a própria palavra de Deus ela mostra. Não, a gente sabe que, por exemplo, os Jogos Olímpicos, né? Tirando a origem, né, pagã, tal, que a gente vai falar sobre isso, mas o que tínhamos? Já tinha na época de Paulo exercícios, na verdade? E naquele tempo sabe que as mulheres não podiam participar ou nem assistir os jogos porque os homens eram como vier ao mundo. Chorando e reclamando, pastor? Não, isso eles fazem até vestido, né? Eram completamente nus, para que mostrasse o auge do corpo. Hoje em dia, não, hoje se investe em uniforme, tecnologia, não sei o que, né? Então já tinha essas corridas, moço. E já tinha também a maratona. As pessoas corriam, né? E corriam, sabe que a maratona é 42 quilômetros, uns quebradinhos, né? Eles corriam para quê, moço? Para chegar no alvo, não é verdade? E o alvo ali era ele fala lá em Coríntios 9, uma coroa corruptível que perde o valor, né? Mas então é isso que ele fala, pessoal, olha, eu não dei um tiro, já cheguei, né? Não sou o Usain Bolt, não, né? Eu estou correndo. E o que eu vou fazendo? Eu vou esquecendo o que fica atrás, né? Mas ao mesmo tempo que eu esqueço o que fica atrás, eu vou o quê? Eu vou acreditando, eu vou perseguindo o que está o quê? Lá na frente. Ah, mas eu já corri 5 quilômetros. Amém? Mas falta agora, né? Mais ainda. Ah, graças a Deus já cheguei aos 40. Amém? Mas a corrida acaba em 42 e uns quebrados, né? Tem uns quebradinhos também, né? Ah, já corri 42 redondinho. Não, você faltou mais uns metros, né? Então, ah, não, mas já corri 30 quilômetros, eu desisto. Mas se eu já andei 30 quilômetros, faltava 12 e uns quebrados. Eu vou desistir, eu vou voltar quanto para trás? Hã? Então, quanto que eu vou andar? 60? Quer dizer, eu corri uma maratona e meia. Aí tem que dar o troféu, né? Ah, desisti, vou voltar para trás. Mas faltava 12 e os quebrados, tu vai voltar aos 30. Aí tu vai correr uma maratona e meia para começar onde? Para estaca zero de novo? Não. Olha, pessoal, eu vou esquecendo o que vai ficando para trás e eu vou avançando, amém? Um dos filhos de José, né? Às vezes eu gosto, Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer. Não existe crescimento sem primeiro o quê? O esquecimento. Não veio Efraim primeiro, veio Manassés, amém? Deus me fez esquecer da terra, da angústia dos meus pais, né? E Deus me fez o quê? Crescer na terra do Egito. Efraim significa Manassés, Efraim significa isso, né? Então, as coisas ruins ele esqueceu. Mas também as coisas boas, pastor, também as coisas boas. Um exemplo disso é Josué, capítulo 1. Estava ali de luto 30 dias, né, pela morte do Moisés, até que Deus falou assim, Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora tu te levanta, porque tu farás, né, esse povo a possuir a terra que eu lhes dei por... Tipo assim, ó, Moisés não era imprescindível no cumprimento da minha promessa. Acabou o tempo dele, Josué. Agora é a tua vez. É tu que vai fazer o povo entrar em Canaã. Amém? Então, quer dizer, com José eu aprendo as coisas erradas, a esquecer as coisas erradas, mas também com o Josué até as coisas boas. Não é verdade? Quem vive de passado é museu e arqueólogo. Não é verdade? Quem recebe o salário para a escola. Né? Então, não, mas pastor, eu sou meio assim porque eu tive um passado muito ruim. Que pena, que tristeza, ninguém deveria ter um passado ruim. Mas o que você vai fazer se não há como voltar no passado? Tem como voltar no passado? Isso é coisa de filme. Né? E nem é possível que se você volta para o passado, não é porque está você, vai ter dois de você. Se tu é crente agora e tu volta quando tu não era crente, aí Jesus volta, ou agora, você fica no passado até ele voltar, e aí você volta não tem mais mundo, ou um de você vai para o inferno e outro vai para o céu. Ai, que viajagem. Literalmente é uma viagem no tempo, né? Não tem esse negócio. Então agora eu vou esquecer o que ficou para trás e vou que avan, mas eu vou falar. Pessoal, nem gosto de tocar muito esse assunto. Já faz uns 40 anos. Pô, mas tu não esqueceu? Tu não pode te machucar, te afligir. Jesus cura. Ele veio para curar os filhos de coração, né? Os filhos de coração. E também, irmãos, esquecer aquilo que é muito bom. Eu fui. Eu fui. Não basta ter sido uma bênção, tem que permanecer. Não, é que
Amém. Deus esperou 30 dias ali para Josué e o povo chorar. Mas chegou assim, Josué, tu entendeu que o meu servo Moisés é morto? Tu entendeu que acabou a época dele? Tu entendeu que agora é tu que vai prosseguir? Amém? E prosseguiu, foi uma bênção, né? Josué teve uma história bonita. É o que o apóstolo Paulo fala, amém? Eu esqueci o que ficou para trás. Coisa ruim, muito mais eu vou esquecer, não é verdade? Coisa boa, eu vou esquecer no sentido, eu vou ser grato a Deus, mas não vou me estar se onar. Não basta ter sido assim, falando, nós temos que fazer cada vez mais para Deus. Se eu estou fazendo menos para Deus, eu não estou crescendo, eu estou ficando mais egoísta, mais carnal. Eu estou ficando mais ocupado com o meu próprio umbigo, não mais disposição de Deus. Tem que fazer cada vez mais para Deus, não menos. Não é verdade? Então, até o que é bom tem que esquecer, né? Não, mas um dia, talvez quem está me ouvindo, né, é alguém que estava até em casa, um dia eu fui um grande pregador. Foi! Se você hoje morrer sem Jesus, não importa quem você tenha sido, importa quem você é agora. O bem que você fez para os outros colocou eles no céu, mas no céu de você hoje não vai entrar? Qual a lógica disso? Deus, eu fui, mas agora eu vou me voltar para ti, eu vou esquecer o que ficou para trás e eu vou avançar. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Talvez o status de pregador, Deus não devolva, né? Mas pelo menos a salvação devolveu, não é verdade? Então, o que é ruim e o que é bom. Tem que agradecer pelas coisas boas, mas não ficar estacionado, não é verdade? E as coisas ruins tem que... Amém, Jesus, o Senhor estava lá comigo, me cuidando, ou naquela época eu não te conhecia, mas o Senhor já tinha misericórdia, mas agora é o quê? É avançar. Eu não sei dar amor para minha família porque eu não tive amor. Mas agora você tem o amor de Deus, os teus filhos e a tua próxima descendência tem que ter um pai e uma mãe amoroso, um vô, tem que ser a pessoa mais querida do mundo, porque você recebeu de Deus. Pastor, eu não tive um pai que me abraçava, me beijava. Ok, que pena que não teve, né? Mas agora você tem Deus, amém? Que te ensina a ser esse pai ou essa mãe, né? Aí cada um sabe, né? O homem e mulher, pai e mãe, né? Obviamente. Então, vamos ler de novo aqui o 13, né? Irmãos, você vê, ele fala isso pro povo, amém? Ele não fala pro mundano, né? Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente tem que servir a Deus sem esperar nada em troca. Me mostra onde é que está na Bíblia isso. Me mostra onde é que está na Bíblia isso. Isso é frasezinha, irmãos. Você não serve a Deus esperando ter o céu em troca? Sim ou não? Então você já achou uma coisa que você faz em troca. Amém? Eu sirvo a Deus, se eu for para o inferno eu fui, se eu não fui tá bom também. É isso, irmão? Então como é que você diz que serve a Deus sem esperar nada em troca? Você não quer o céu? Mas eu também quero. Então você já achou uma coisa que você faz. Amém? Jesus fala, lemos com relação até ao dízimo, a oferta que, né, dá e ser-vos-á dada. Ele compara com uma colheita. Amém? Ele não fala assim, se der, Deus, se não der, não também. Não. Ele manda nós fazer o quê? Plantar, crendo o quê? Na cor. Então, mais uma coisa que você faz esperando algo em troca. Amém? Jesus promete, lá em Mateus 6, que você não deve se exibir como os fariseus, orando, se exibindo, mas que você devia orar ao Pai em secreto, e o teu Pai que está em secreto recompensará o quê? Publicamente. Você não vai receber algo em troca? Eu estou orando aqui, se Deus der, deu, se não deu, não deu, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, eu vou receber o quê? A honra em troca. Amém? O que eu não posso é fazer com segundo interesse, por bajulação, ou achar que eu estou comprando a Deus. Amém? Mas, irmão, tudo que Deus nos manda ou Deus nos promete, Ele promete o quê? Algo em troca. Não, eu estou em jejum. Estou jejuando. Se eu ficar bem, fiquei. Se não fiquei, não fiquei. Amém. Então, isso não é jejum, isso é passar fome. Eu espero após o jejum estar mais consagrado.
Eu espero estar em jejum, mas mais ungido, amém? Ou seja, eu espero algo em troca, amém? Volto a afirmar, o que não pode é o interesse. O que não pode, irmãos, é o bajulo, tipo, trocar, vir para cima de Deus com conversa mole. É claro que não, amém? Mas se ele me prometeu, eu quero receber. Se eu sou o leproso, ele fala, te apresenta ao sacerdote, né? E aí, então eu vou ir, né? Se eu sou o Zaqueu, ele fala, desce daí que eu vou pousar na tua casa. Não, Jesus, eu vou descer, se o senhor pousar, pousou, se não pousou, não pousou. Amém. É isso? Ele recebeu a visita de Jesus em troca. Ué, como assim Deus não dá nada em troca? Me mostra na Bíblia, tá isso. O versículo conhecidíssimo, Hebreus 11, versículo 6, né, e 7, mas falou, que irmãos, ora, sem fé é impossível agradar a... Aí as pessoas param, tá vendo, irmão? Tem que ter fé para agradar a Deus. Sem fé você não agrada a Deus. Mas o versículo fala o que a fé faz. O que o versículo falou? Vírgula, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeira coisa, creia que ele existe. Então a fé me faz crer na existência de Deus, né? E que é o que, irmãos? Galardoador, depende da tradução, recompensador, presenteador, amém? Então, ou seja, galardoador, presenteador daquele que o... Puxa, então se eu estou buscando a Deus, eu não posso esperar ser galardoado em troca? Sim. Então não fique com essa... Não, tem que fazer sem esperar nada em troca. Como assim? Se ele me prometeu, eu quero. Você tem filho. Deus promete o quê, irmãos? Abençoar filho, a herança do... Senhor, não, se não for, não for. Se é um perturbar, tudo bem. Aleluia, aleluia. Coisa nenhuma, Deus. É eu e a minha casa que esperamos o Senhor. Filho, herança do Senhor. E é o que Paulo fala aqui, ó. Ó, gente, eu estou correndo, como fala aqui no versículo 14, né? Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um objetivo. Eu sei o que eu quero em troca, né? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera. Eu sei o que eu vou ganhar em troca depois de uma vida de fidelidade a Ele. Né? Eu sei o que eu vou receber em troca e me consagrar e viver nesse mundo para Ele. Eu sei, o prêmio me espera, a recompensa. Amém? Que é a salvação e também o galardão. Amém? Então, glória a Deus. Deus é um Deus recompensador. Amém? Não, eu estou lendo a Bíblia, pastor. Se eu aprender mais, aprendi. Se não aprendi, não aprendi. Mas como assim? Eu espero passar tempo na palavra e em troca receber o quê? Mais conhecimento e revelação. Amém? Porque ele prometeu. Então, quer dizer, cuida para não ficarmos nessas falsas humildades aí. Eu ouvi uma frase, eu ouvi uma coisa que até soa legal, mas também soava legal comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore não era só do conhecimento do mal, também era do conhecimento do bem, só que era do bem sem Deus. Existe? Não, só tem o mal. O bem sem Deus é o bem que eu perdi. Não é verdade? Então, toma cuidado com essas frasezinhas prontas aí, que se não verifica elas. Deus, eu quero servir o Senhor, para um dia lá na glória o Senhor me dá o céu, né? E o Senhor me dá também o galardão em nome de Jesus. Eu quero ser fiel ao Senhor para receber a entrada na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Amém. Amém? Eu quero chegar a algum lugar. Não, se eu for para o inferno, fui. Se não fui, tudo bem. Se eu fui para o céu, amém. Se não fui, tudo bem, nada. Ele não morreria na cruz, o filho dele unigênito, se estava tudo bem, estava tudo mal. Então, ele entregou o seu filho. Amém? Para quê? Para que todo aquele que nele crê não... Ou seja, não é uma troca? Você crê em mim, você não perece. Mas você tem o que? A vida é... Como assim? Buscar sem receber nada troca. Eu creio nele, eu recebo a vida eterna. Amém? Então a gente tem que mudar um pouquinho nossas maneiras. E se já mudamos, glória a Deus. E aí no versículo 15 ele fala assim, irmãos, ó, pelo que todos quantos já somos... Puxa, mas ele acabou de falar que já somos perfeitos. No versículo 12 ele fala que não era perfeito. E aí? Você tem que ver o contexto. Amém? Lá no versículo 12 é perfeito no sentido
de completamente pronto, sem nada para aprender, perfeito, como Jesus Cristo ele foi, ele é. Amém? Já aqui no versículo 15, é o sentido aqui de maduro. Amém? Quando alguém fala, Deus não espera a perfeição de ninguém, eu falo assim, poxa, mas ele falou em Mateus 5, sejam perfeitos como é vosso Pai perfeito. Amém? Aqui fala, todos nós que já somos perfeitos. E está cheio de versículo que fala dessa perfeição. Explica essa. Amém? É que algum contexto, como aqui, é o sentido aqui de maduro. Amém? No sentido de alguém que já tem uma bagagem espiritual. Amém? Então ele fala assim no 15, pelo que todos quando já somos perfeitos, já somos maduros, já temos uma andada com Deus, já temos bagagem, nós já o conhecemos, não na perfeição completa, mas nós já o conhecemos, amém? Então, todos quando já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o... Você viu? Sintamos o mesmo, andamos na mesma regra e seguimos o quê? O mesmo. Amém? Uma coisa que tem que ter na igreja, na obra de Deus, é a união. Amém? Eu tenho que ter amigo, mas fazer panelinha é gangue, é diabólico. Amém? Eu tenho que ter pessoas mais chegadas, mas eu também não tenho que virar a cara para os outros. Tem aquela pessoa que você é minha amiga, mas não vai ser minha confidente. Mas se Jesus trouxer mais uma confidente, amém, que ele traga. Nunca posso me isolar, amém? Isso é terror, isso é filho estranho, isso é uma praga na obra, na vida, na sociedade, é o que presta. Só vê o aspecto político, na verdade, mas o pessoal joga o jogo conforme a conveniência, amém? Né? Às vezes você tem uma opinião hoje, depende do que você vai receber. Não, já mudei meu voto. Né? Se a gente vive num mundo aí de besteira, né? As pessoas, cada um olha para o seu umbigo. Não pode ser assim no mundo de Deus, amém? Pessoal, se alguém sente alguma outra coisa, Deus vai revelar. Ou seja, naquele momento, né, amor, o que a gente chama hoje de Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse, não estava fechado ainda, amém? O cânon significa vara, né? Como significa algo completo, né? Então o cânon não estava fechado, então tinha coisas que Deus talvez naquele momento não tinha revelado ainda, que revelaria mais tarde, né? Às vezes tinha coisa que Deus revelou mais, exemplo, o amor, né? Deus revelou mais ao apóstolo João, então eu creio que como o apóstolo do amor, né? Mas a graça, a justificação pela fé, Deus revelou mais o quê? Para Paulo, não é verdade? Então, juntando todas as revelações, nós temos hoje o quê? Que a gente chama hoje de Novo Testamento. Então ele fala, olha pessoal, Deus vai revelar, tipo assim, ó, tem algumas coisas que a gente já não sabe, outras que Deus vai nos ensinando com o tempo, e depois fechou. Hoje nós temos Mateus, a Apocalipse fechado, amém? Ali, não tem que acrescentar a Bíblia, não tem que melhorar a Bíblia, não tem que modernizar a Bíblia, não. A palavra de Deus é o que ela é, amém? Né? E ele fala assim, mas naquilo que nós já chegamos, vamos andar segundo a mesma regra. Vamos fazer o quê? Sentir todos o mesmo, amém? Ou seja, vamos andar tudo na revelação que Deus nos deu, não é verdade? Hoje nós participamos do corpo e sangue de Jesus. Então não tem como alguém falar, sou de Deus, não tem que tomar Santa Ceia. Como não tem que tomar Santa Ceia? Se você é de Deus. Não, eu tenho que fazer isso em memória dele. Obrigado, Jesus. Teu corpo e o teu sangue eu participo. Amém, amém? Né? Não, mas eu não sou batizado nas águas. Você tem que ser. Aquele que crê e for batizado será salvo. Como é que você toma a ceia, que é uma bênção da comunhão, mas você não tem comunhão com Jesus que mandou você se batizar? Você tem que se batizar. Dia 30, aqui no caso que está gravando, né? Mas dia 30 aqui na igreja eu tenho batismo no final do culto. Você tem que deixar o teu nome lá, que não deixou ainda, não é verdade? Então, no que já está revelado, irmão, não tem que pedir resposta. Já está o quê? Já está revelado, amém? E depois Deus mostrou, né? No caso dos outros, que a gente chamou hoje de outros livros do Novo Testamento, Deus fechou, amém? Mas tem muita coisa que a palavra não explica, irmãos, né? Não, o princípio está ali, amém? O princípio está ali. Cabe a nós, então, a fazer, vamos falar, a gente não faz doutrina de versículo isolado, né?
E a gente costuma falar, se você tem só um versículo, você não tem nenhum para fazer doutrina, né? Tem que ter o que é a doutrina da palavra de Deus, né? Mas tem princípios que vão nos guiando, amém? Por exemplo, naquela época não tinha televisão, não tem assim, ó, não assistirás muito televisão. Não está na Bíblia isso? Não está. Mas tem várias mensagens para nós cuidar o que? Com excesso. Amém? E o excesso de televisão pode fazer mal, não é verdade? Como o excesso de qualquer outra coisa. A água em excesso faz a pessoa ficar até anêmica, né? E se tiver em água em excesso, a pessoa morre afogada. Então a água é boa, mas em excesso é ruim. Então a gente começa a pegar princípios e começa a meditar na palavra de Deus. Amém? Não tem uma... Né? Agora a gente não pode fazer uma doutrina. Amém? É o seguinte, irmãos, ó, você que não ora às 3 da manhã, você não está bem com Deus. Mas mostra onde é que está na Bíblia isso, irmãos. Me mostra, não, eu quero versículo. Falei, um versículo só não. Tem alguma coisa na Bíblia que fala isso? Tem ou não? Não. Mas eu posso falar assim, irmãos, olha, eu pessoalmente, ó, eu deixo bem claro, eu pessoalmente gosto de levantar às 3 da manhã, eu me sinto melhor para conversar com Deus. Olha, se você se sentir bem um dia, faz uma prova também, é bom. Pronto, eu te dei a minha opinião, disse, ó, e espero que você também goste, porque eu me sinto bem assim. Pô, mas eu fiz isso uma doutrina? Não, amém? Qual é a doutrina? Que você e eu temos que orar, amém? Mas há uma doutrina de horário? Não tem, amém? Então eu não posso pegar uma opinião minha e pregar como Bíblia. Eu tenho que falar, ó, pessoal, eu acho que é assim, eu penso assim, olha, eu faço assim, amém? Quer dizer, aí você entendeu, né? Que pode ou não ser bom, né? Pode ou não fazer algo na tua vida. Mas o outro lá não quer orar às 3 da manhã, ele trabalha de plantão 3 da manhã, está trabalhando, vai largar o serviço para orar? Né? Talvez os 3 da manhã dele seria o equivalente para nós, né? Seria para equivalente, seria o 3 da tarde, porque em vez de estar dormindo, ele está acordado às 3 da tarde orando. E aí? Né? Então não tem uma regra, irmãos, mas tem que orar com certeza, amém? A gente ouve muita opinião em forma de Bíblia, né? Mas não tem que ouvir e analisar, amém. Está na Bíblia, glória a Deus, né? Se não está, amém. E aí, né, irmãos? Vamos lá? Está quase terminando aqui. Ui, Jesus, como passa ligeiro o nosso horário. Versículo 17. Fala assim, ó. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Por quê, irmãos? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é o estômago. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Amém? A Bíblia manda olhar para Jesus. Não manda olhar só para Jesus, não. Está cheio de versículo e esse é mais um deles. E vai ter outro depois lá no capítulo 4, que fala assim, pessoal, olhem para nós. E olhem para quem anda como nós. Se você olhar alguém que anda o contrário de nós, esses são os que eu já falei e agora eu falo chorando, como eu estou escrevendo aqui, são inimigos da cruz de Cristo. Sabe? Essa gente aí só pensa neles mesmos. O Deus deles é o ventre. Tipo, né? É como se fala assim, eles só pensam no prazer, só pensam naquilo que pode, né, dar lucro para eles. Eles só pensam naquilo que eles vão ganhar, né? E eles são inimigos da cruz de Cristo. Então nós precisamos, né, irmãos, olhar para Paulo e outros homens fiéis, amém? E olhar para Jesus neles, ou seja, naquilo que eles se parecem com Jesus, amém, eu vou absorver e vou seguir, amém? Naquilo que eu olho e ouvi uma falha, um defeito, não digo pecado, né? Não, pastor, ele é adúltero, mas é um bom pregador. Meu Deus, então, o que é ser bom pregador se é adúltero? Ele vai para o inferno. Não, ele roubou lá, desviou, se meteu em escândalo, mas ele é uma bênção. Como assim uma bênção?
Misericórdia, irmãos, né? Sem falar mal, mas já falando, né? Como eu falava até no começo, antes da gravação, os louvores, né? Hoje tem tanto sucesso gospel aí que você vai olhar assim, misericórdia. Onde é que está a Bíblia nisso aí, meu Deus do céu? O homem canta para ele mesmo, eu sou o centro, misericórdia. Né? Aí você viu um escândalo, não podemos julgar. Podemos sim. Lá em Mateus 7 fala o que, irmãos? Que pelos frutos se conhece a árvore. Não há figueira que dê espinho, né? E não há ali os abrolhos que dê figos. Tem que cuidar, tem que julgar sim. Amém? Então nós temos que olhar, né? Aqui não é uma questão de pecado. Não, pessoal, eu sou meio fraco, assim, de vez em quando eu traio a minha mulher, né? Mas quem é que não tem pecado? Joga a primeira pedra. Como assim? Sai desse altar. Tá amarrado, não faço não. Mas digo, né? Sai desse altar, tá repreendido. Vai te consertar com Deus. Não perca a tua salvação. Se Jesus te der o ministério novamente, amém. Mas não peca mais, amém? Não, pessoal, tem uma fraqueza, realmente fui ali, eu desviei aqui um pouco de dinheiro, mas quem é que não tem pecado, né? Atire a primeira pedra. Como assim? Não, amém? Então não é a pecados que nós estamos falando, nós falamos o quê? Fraquezas, amém? Ó, pessoal, olha pra gente. Quem anda o contrário de nós é inimigo da cruz de Cristo. Paulo até fala, lá em 2 Coríntios, né? Se não me engano, no capítulo 1, capítulo 3, né? Fala que nós somos uma carta viva de Cristo. Amém? Então, o quanto nós nos parecemos com Jesus e nós vemos Jesus, nós temos que ficar, né? Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 7, fala, né? Que nós temos que olhar para aqueles que nos ensinaram a fé, atentando a sua maneira de viver. Amém? Então, tem que olhar para Jesus. A palavra não manda olhar para Jesus somente, não. Está cheio de versículo que manda olhar também para aqueles que se dizem de Jesus. E esse é um deles. E tem mais na Bíblia, né? Então, naquilo que se parece com Jesus, eu vou aceitar. Naquilo que não, você, puxa, isso aqui é uma fraqueza. Amém? Se eu te enxergar mais de perto, eu vou ver uma fraqueza em você. Talvez se você me enxergar mais de perto, você vai ver uma fraqueza. Não digo pecado, amém? Está amarrado. Pecado se condena, se corrige e se trata, se disciplina para poder não perder a alma, né? Mas digo assim, você vai ver alguma coisa que tem que me parecer mais com Jesus, amém? Mas eu vou olhar nisso aqui, vou esquecer naquilo que parece com Jesus? Não, eu vou olhar naquilo que parece com Jesus. Se a pessoa já é como Jesus naquele caminho, ela pode ser o quê? No outro, amém? E é assim que a palavra fala. Cuidado com esse falso evangelho, né? Prosperidade é um dom de Deus, mas a avariza, o materialismo é pecado. Prosperidade é dom de Deus, mas o crente não é um super-homem, super-moça, super-boy, super não sei o quê. A palavra também nos fala que pode haver dias maus, amém? E que nós temos que cuidar para não cair, nós temos que orar e vigiar para não cair em tentação, amém? Então, também não vou cair só para um lado, né, irmãos? Que a gente pode não ter erro nenhum. Você é perfeito, você é um super-homem, não é nada, né? Ou também não pode olhar para o outro lado, você é um coitado, né? Quase como se Deus estivesse lá de paciência, tem que botar essa coisa no céu. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que quem nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Então você vê como é uma visão equilibrada, aliás? Irmão, você está com dor de barriga, você está em pecado. O crente não fica nunca nem com dor de cabeça. Você pecou. Por que descobriu? Às vezes pode ser, mas às vezes não pode ser, não é verdade? Então quer dizer, não pode generalizar, amém? Não pode generalizar, não é verdade? Né? Então a pessoa vai ter que ver, puxa, realmente eu pequei, Deus me peço perdão, eu peço a Jesus agora que o Senhor me perdoe, eu vou me encaminhar, amém, não erro mais, para a glória de Deus eu vou ser firme nessa área. Então, amém. Então, é necessário nós cuidar desses falsos. Mas hoje, não, que nós temos internet, tão fácil, né? YouTube, outras coisas mais aí que ficam acesso. Às vezes a pessoa clica lá, o algoritmo já começa a recomendar um monte de coisa. Não é verdade? E aí você, às vezes, vê uma coisa, aí fica confuso, aí ouve outro falando não sei o quê, e aí que a pessoa faz uma caramiola, né? Como eu falei, hoje tem os chamados movimentos dos desigrejados, né?
Amamos a noiva, mas não queremos congregar. Aí os caras não veem, a igreja não precisa, igreja é invenção de homens, porque se placa salvasse não estava lá fora. Pois é, moço. No casamento também não casa-se e não se dá em casamento. Então eu vou fazer o quê? Eu vou trair minha mulher aqui embaixo? Ou teu marido, você vai trair teu meu marido? Porque lá no céu também não vai ter casamento? Então não vou ser fiel? Não, eu vou ser fiel. Por isso que eu botei uma aliança no meu dedo. Amém? E se colocou na tua também, em nome de Jesus. Ora essa, né? Então, não precisa congregar, vocês precisam vir numa bolha isolada, né? Não tem que ser dizimista, não, né? O dízimo é da lei, não sei o quê, né? Você tem que dar isso, não sei o quê, para os pobres, ajudar. Amém, tem que ajudar os pobres, mas o dízimo é da casa do Senhor, a oferta também, né? A pessoa não, como eu falei, não congrega, não vem na igreja, né? Não, eu assisto pela televisão. Mas não tem que ver só pela televisão, você tem que congregar, ver o teu irmão, sentir o cheiro dele, cheiro bom, espero, né? Sentir o cheiro dele, olhar na cara dele, né? Apertar a mão dele, estar do lado dele, sentir o calorzinho dele, não é verdade? Com respeito, obviamente, né? Então, como assim? Amém? Eu preciso congregar sim. Jesus criou a igreja, amém? E ele deu os cargos, ele deu os dons, amém? Pastores, apóstolos, profetas, não são donos da igreja, mas Deus fala que ele colocou, né, lá em Efésios 4, fala que ele colocou como ele quis, amém? Então, quer dizer, as pessoas começam a cair em extremos. Então, tudo aquilo está errado. Tudo que te leva a não congregar, tudo que te leva a se isolar, tudo que te leva, irmãos, a ser independente no sentido, tipo assim, né, de não precisar da igreja, não precisar dos irmãos, amém? Tudo que te leva a olhar para você, né? A olhar para você e esquecer dos outros, é diabólico, irmãos, amém? Como eu falava, coach é bom, você vai trabalhar com venda, é legal, você aprendeu como é que trata o cliente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu tenho aqui esse produto, mas tem isso aqui também e tal. Isso é bom, amém? Mas para salvação adianta alguma coisa? Não? Você não viu o carinha lá, né, moço? Vou falar, né? Tinha mais ou menos, acho que 26 anos, né, moço? Foi correr uma maratona, sem preparo nenhum, morreu. Né? Acho que nos 15 primeiros quilômetros morreu do coração. Não viu? Né? Um coach lá, que já tinha feito uma besteira um tempo atrás, né, moço? E incentivava eles a correr. Eles, eu não vi ele correndo, mas os outros tinham que ir, né? Aí o pessoal vai lá e citava frases famosas desse coach, que é coach, pregador não é, né? E citava e não sei o quê. O cara tinha 26 anos, acho, né? Morreu. Teve infarto, né? Morreu. E aí, né? E você vai vir lá, eu consigo, eu posso, eu vou, eu tenho, e citando frases, né? E vamos lá, e não sei o que. O cara morreu, amém? Meu Deus, quem já correu maratona já treinou, não, amém? Eu já treinei há tempo atrás, né? Você faz toda uma preparação, alimentação, todo um cuidado, equipamento, tudo, né? Tal, você faz uma de exame e tal. Se não é, vamos lá, gente, quem é comigo? Vamos até Porto Alegre correndo lá. Olha lá, quem é vencedor? Quem é não sei o que? Vamos lá. Misericórdia, meus, amém? Nada contra correr maratona, é bom, né? Para quem gosta, mas a pessoa morreu. E aí, irmãos, amém? Né? Aí a pessoa fica citando esses coach aí, né? Aí de chuva não vem ninguém. Tá chovendo. E não cita Jesus. Jesus, ele é o completo. Tudo que precisamos estar nele, amém? Então, no sentido espiritual, mas não vale de nada, amém? Não vale de nada. Então, nós temos que olhar com esses ensinamentos, né? Que distorcem a palavra de Deus. Você tem que levar o fruto, aquela pregação, aquela palavra, aquele ensinamento, né? Ainda que tenha, entre aspas, base bíblica, né? Te leva a ser egoísta, te leva a ser mal, te leva, a ser independente, te leva a ser avarento, te leva a olhar para Deus como, eu falei, o que nós não podemos é fazer por bajulo, né? Mas tem bênçãos que Deus vai nos dar em troca, né? Mas é só isso para Deus. Pastor, eu só venho sexta-feira na igreja, que é dia de mandar o mal embora. Pô, e domingo é dia de quê? Que domingo é só música, e o que eu quero é a libertação. Mas tu tá endemoniado porque tu não vem domingo. Você vai ser cheio do Espírito Santo, vai nascer de novo. Demônio não habita no coração do crente. Só Jesus habita, amém? Não, pastor, eu venho, né? Porque
né? Bota a mão na minha cabeça aí, faz uma oração. Olha, mas a Bíblia diz, não, eu tô com pressa, outra hora eu venho. Ah, tá, eu nasci ontem. Ah, não, peraí, não, então tem que cuidar. Sempre olha o que é, amém? Não fica catando coisa aí que não vai te ajudar em nada, amém? Glória a Deus. Sempre analisa, olha os frutos, amém? Ah, ele mostrou na Bíblia, tá? Mas aquilo é uma pregação, é um contexto, o que é? Você tem que sempre analisar e ser bem crítico, até comigo mesmo, amém? Não é porque eu estou falando isso, não. Você vai analisar se eu estou pregando a palavra de Deus. Por isso eu te falo, anote, traga um caderno, escreva, ouça essa pregação de novo, porque eu confio que o que eu prego é a palavra de Deus. Se não pregasse, né, irmãos? Quem não quer trazer a Bíblia não traz, quem não quer anotar não anote. Vamos que trovar fiado. Não. A lei é o testemunho. Se não falar assim, não há luz neles, diz Isaías, né? Vamos terminar? Versículo 20, glória a Deus. Fala assim, ó. Mas a nossa cidade está nos céus. Depois disso vamos para a Santa Ceia já. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus, nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo, né? Temos que viver nesse mundo com os princípios da nova Jerusalém. Já preguei aqui, né, Daniel, né? Daniel estava com o corpo da Babilônia, mas o coração em Jerusalém. Amém? Né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Colossenses 3:1 fala, né? Nós temos que buscar as coisas do alto. Amém? E aqui está falando, olha, é de lá que vai vir o nosso Salvador. É lá que está a nossa verdadeira nacionalidade, né? Hebreus fala, né, que Abraão buscava a cidade que não tem fundamentos, né? Então, quer dizer, essa que não tem fundamentos material, né? Mas que tinha fundamento o quê? Fundamento eterno, que é Deus, né? Então, vai nos transformar, né? Lá não vai haver choro, não vai haver lágrimas, não vai haver fome. Glória a Deus, nós esperamos esse dia, né? Uns talvez vão mais cedo, né? Vão se encontrar com Jesus no paraíso um pouco mais cedo que os outros, né? Mas que todos nós possamos viver a Deus com essa esperança da volta de Jesus, né? Não, eu vou dar um tempo de Jesus. E se ele voltar exatamente quando você deu um tempo, você acha que ele vai esperar você? Não, já era. Você vai para o céu ou para o inferno, na condição que você está naquele momento. Amém? Não, Jesus, sem ti eu não posso nada. Passou, eu estou com 80 anos com Jesus. Grande coisa. Senhor, se eu viver mais 80, cada dia deles eu me consagro a ti, segura na minha mão. Davi preferiu perder o trono, mas não a presença. Saul preferiu perder a presença, mas não o trono. Você sabe o fim de cada um, né? Então, Deus, me sustenta, né? Não é que eu não confio na força que Deus me dá, mas eu nunca posso achar que eu já sei tudo, ou que eu já estou, não, pastor, eu nunca vou me desviar. Já começou batendo o peito. Eu. Não. Né? Deus. Tem que botar no teu eu, tem que botar um D de dependência e um S de simplicidade. Né? Deus, eu dependo do Senhor, o Senhor me dá essa simplicidade andar contigo. É meu eu ficar anulado. Né? Quer dizer, eu quero a tua presença em nome de Jesus. Pastor, eu estou meio fraco, mas está sempre fraco, nunca está bom. Né? Peraí, não, eu posso estar num momento meio triste com alguma situação que aconteceu, mas isso não atribui a Jesus. Ele é o meu fortalecedor. Eu vou buscar Deus e vou me consagrar a Deus, amém? Mas não vou viver fraco, né? Olha a casca de banana, vou cair de novo, ore por mim. Pelo amor de Deus, tira essa casca daí de banana. Ah, Deus, vai lá, anda. Ai, que insensível. É sim, tira a casca de banana, pronto. Próxima desculpa. Para, né? Não, eu vou me fortalecer em Deus, eu vou crescer
cada vez mais para a glória de Deus. Nós, crentes antigos, né, tinha que ser as pessoas mais fáceis de lidarmos, tinha que ser as pessoas mais cheias de Deus, de unção. A hora do louvor tinha que arrebentar o coração de Deus, aí no bom sentido da palavra, né, com nossas lágrimas e louvores tocar no céu, amém? Ouvir a palavra de Deus, obrigado, Jesus, por tudo, né? O pastor vai pregar o Salmo 23, já sei decora, grande coisa que eu sabe decora. Fala comigo, Jesus. E ele fala quantas vezes for, né, coisas novas aí, ou até as velhas de sempre, né? Revelações, amém? Então pega essa palavra no coração. O que eu aprendo, irmãos? A não me achar. O que eu aprendo, irmãos? A esquecer o que ficou atrás, tanto bom como mal, não me ancorar, né? E avançar para aquilo que está lá na frente. O que eu aprendo? A saber que Deus tem sim um prêmio para mim. Não é bajulo, não é segunda intenção, mas é aquele que não Deus te promete. Amém? O que eu aprendo, irmãos? A analisar e olhar a vida e a palavra. Todo ensinamento que me leva a me afastar, a me separar, né? Toda a ser egoísta, a olhar para o meu, não vem de Deus. Não vem de Deus, ainda que use Bíblia. Né? O que mais que nós aprendemos, irmãos? Nós temos que ter a esperança do céu, da nova Jerusalém, aguardando esse tão chamado dia, né? Aguardar o dia que se for pela morte, tomara que não, né? Para de enterrar crente, vamos esperar muitos nascimentos, morte não, né? Em nome de Jesus. E saber que um dia ele vai nos chamar, se vai ser pela morte, tomara que demore muitos anos, né? Mas sempre firme com Jesus, amém? Aquela história no céu descansa, é verdade. Então aqui vamos trabalhar para Jesus, amém? Pega essa palavra, Deus abençoe você de casa em nome de Jesus, né? Já deu